Saudações, caro telespectador e internauta que acompanha o Moscast através das nossas plataformas digitais YouTube, Facebook e através da MBC TV. A província de Cabo Delgado vive uma nova onda de ataques terroristas. Só este mês, os insurgentes já atuaram a sul da província, em zonas como Anquabe e Montepuez. Em ambas ocasiões, houve destruição de residências, raptos de civis e relatos de permanência prolongada dos insurgentes nessas zonas. Estimativas da ONU indicam que mais de 1 milhão de pessoas continuam deslocadas. A Estrada Nacional número 14 foi recentemente bloqueada por homens armados com fardas do Exército. Há relatos de extorsão, decapitação e ataques a locais próximos aos projetos de investimento. Que mecanismos para travar o terrorismo diante também do novo governo que tomou posse há sensivelmente 3 meses? Porque o Executivo ainda não apresentou um plano concreto para acabar com este fenômeno? É deste assunto que vamos falar, mas também vamos querer saber, entender como é que está a província diante destas novas incursões dos terroristas. Temos conosco o investigador do Observatório do Meio Rural, João Feijó. Temos também investigador e coordenador do projeto Youth em Cabo Delgado, a quem agradeço por aceitar o nosso convite. Contamos também ter a participação de Fidel Terenciano, que é investigador e diretor executivo do Instituto para o Desenvolvimento Econômico e Social, que atua concretamente na província de Cabo Delgado. O professor Feijó, seja bem-vindo. Ali Caetano também, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Vou começar pelo professor Feijó, que afirmou recentemente que a guerra não incomoda a elite política moçambicana. O que é que explica esta desconexão entre o centro e o norte do país? Vimos, por exemplo, quando se tratava dos ataques dos armados da ANA, o governo fez de tudo para garantir até a proteção dos civis que, por exemplo, passassem pela zona do Muxungue e, entretanto, até o momento, em Cabo Delgado, há esta dificuldade para garantir efetivamente a segurança dos civis que lá se encontram. E o professor já disse que sente que não há um interesse por parte dos políticos. O que é que estará acontecendo? Bom dia, Cilaida, obrigado por este convite. É uma honra sempre vir aqui participar nos vossos casts. Eu gostava de... Bom, eu não me lembro, não sei em que contexto é que proferi essas declarações. Mas o que eu acho é que há uma tentativa, por um lado, de silenciamento deste conflito, não é? Não há muita informação sobre o que se passa, da parte do governo não há esse interesse de informar as pessoas, como é normal num conflito armado. Também já não havia, quando havia a guerra no centro do país, com aquele conflito que chamamos de tensão político-militar que houve naquele período de 2015, 16, até um pouco antes, 13, 14, depois prolongou-se até 15, 16. O que eu acho é que o centro do país é uma zona mais integrada na economia nacional do que o extremo norte. Portanto, é ali que passa a Estrada Nacional número 1, é ali que está o Corredor da Beira, é uma zona nevrálgica que une o norte ao sul, mas também o Interland à costa. É uma zona muito mais habitada e é uma zona com muito mais visibilidade. E depois a Renamo é um grupo com a expressão nacional e colocava os interesses, colocava em causa a segurança do Estado e a sobrevivência do partido no poder, que continua a ter os vícios de partido-Estado. O extremo norte do país é uma zona mais localizada, portanto é uma zona com a área de atuação deste grupo não estatal armado, que se tem chamado de terrorista. Eu não gosto muito desse conceito, porque acho que não capta a complexidade do fenómeno, mas este grupo tem uma atuação mais restrita. Basicamente, aqueles distritos da costa, Macomia, Mocimba, esteve em Palma, Kisanga, depois também tiveram ali em Nangado, Muidumbe, com atuações em Meló, Anquabe, mas ok, é uma zona mais restrita do território. Por outro lado, é um grupo que tem um tipo de práticas e de guerrilha que atua num contexto
geográfico muito mais difícil de comandar. Por que é que eu não gosto do conceito de terrorista e gostava de clarificar? Primeiro porque, por dois motivos. Primeiro, está mais do que documentado de facto que esse grupo provoca terror. Eles são responsáveis por decapitações, raptos, assassinatos, destruição, casamentos forçados, por aí fora. Mas se eles provocam terror, a verdade, e se eles são terroristas para uns, para outros eles são heróis, para outros eles são indivíduos que protegem as populações. Eles próprios conseguiram, de uma forma muito rudimentar, criar um sistema de assistência e de proteção às pessoas que os protegem, sem o qual eles nunca teriam tido a base social de apoio que têm até hoje. Esta guerra só existe porque existe uma base social de apoio. É preciso desmistificar essa ideia de terrorista que está no mato e de população civil que está nas vilas e nas cidades, nas aldeias, sobre proteção do governo. Isto não acontece. Portanto, há uma intensa intercomunicação entre o mundo civil e o mundo militar, se é que podemos fazer essa distinção. Por outro lado, se eles provocam terror, e de facto está muito bem documentado, eles, todos aqui provocam terror. Não há aqui quem não provoque terror. Está muito bem documentado também, chama-se excesso de zelo, usamos muito essa expressão, excesso de zelo das forças de defesa e segurança, que é uma expressão simpática para designar as atrocidades que também foram cometidas. A força local realiza imensos abusos e os na Parama realizam também imensos abusos. A própria população civil, frequentemente, quando apanha alguém suspeito, há relatos que lincharam essas populações sem direito à defesa. Então, o terror ali está generalizado e a palavra terrorismo não é a mais adequada para percebermos a complexidade do que está ali a acontecer. Mas, professor, nós vimos esta aliança feita pelo governo moçambicano com o governo do Ruanda para garantir uma certa estabilidade naquela zona. Tendo em conta esta aliança estabelecida, pode-se considerar que há, de facto, um esforço por parte das elites políticas em Moçambique de garantir a segurança dos moçambicanos? Duas questões. Primeira, o Estado é extremamente frágil e não consegue garantir a segurança das pessoas. A atuação do Estado é forte aqui na cidade de Maputo, nas capitais provinciais, mas eu diria que termina ali a 100 metros da administração do distrito. É um Estado muito frágil, sempre foi. Já no tempo colonial era um Estado bastante frágil, que necessita de milícias, de força local e de tropas estrangeiras para assegurar a proteção das pessoas. Por outro lado, esta aliança entre Moçambique e o Ruanda deve ser entendida num quadro mais abrangente. E é preciso entender que há todo um conjunto de investimentos que provocam conflitos, que provocam tensão. E o investimento no oil and gas é um investimento que provoca problemas ao nível dos reassentamentos, ao nível de pressões sobre terras, de negócios de terrenos, ao nível de falta de transparência, de compensações, inflação dos terrenos, falta de empregos, competição dos locais com os estrangeiros, impossibilidade de participação das pessoas, violência, e isto num contexto de desemprego, de desintegração dos mercados, de reduzidas qualificações das pessoas e de dificuldade e de inexistência de espaços de participação. As pessoas usam a violência como forma de participação e estes grupos violentos capitalizam bem esse descontentamento social. Então, o grande investimento internacional que penetra em Moçambique em aliança com o Estado ou com uma classe-Estado tem noção de que isto provoca disfuncionalidades. Então, necessita depois de criar, num contexto de Estado frágil, num contexto de Estado com problemas governativos e ilegítimo aos olhos da população e incapaz de garantir a segurança, necessita de criar uma polícia. E o Ruanda constitui a polícia internacional válida para contextos africanos, onde aquele eixo franco-americano, cada vez mais americano, como é a Total, precisa deste ator que garanta a segurança num contexto que o Estado frágil não o garante. Então, eu não acho que isto tenha sido uma decisão do Governo, eu acho que foi uma decisão sobretudo do Presidente. Não sei se o Governo, até que ponto é que foi uma decisão consensual,
Nem sei até que ponto é que houve um consenso no Partido Frelimo. Duvido seriamente que isto tenha sido discutido abertamente dentro do partido. Eu acho que aquilo foram decisões assim muito impulsivas, muito pessoais, mas com pressão internacional. Eu acho que o investimento internacional, não sei exatamente quem, apresentou o pacote. Nós estamos interessados em avançar nestas condições. Está aqui o vosso problema, está aqui a vossa solução, é este exército estatal, está aqui o financiamento. Então, creio que usando o dinheiro da União Europeia, através do Fundo Social Europeu, foram criadas condições internacionais. A França teve condições de fazer pressão, creio eu, é a minha opinião pessoal, teve condições de fazer pressão junto à União Europeia para, usando o dinheiro dos outros Estados-membros, financiar o fundo, através do Fundo Social Europeu, o governo do Ruanda, em troca, depois deste policiamento, a um projeto extrativo que iria ter como objetivo estabilizar os preços dos mercados, os preços do gás nos mercados globais. Como não podiam enviar tropas estrangeiras, ia ser um problema muito grave se enviassem indivíduos de descendência europeia brancos a lutar ali, como foi o grupo Wagner e por aí fora. Usaram, os ruandeses também são negros, lutam entre eles. Se começarem a aparecer caixões de ruandeses no Ruanda, aquilo controla-se, a sociedade civil lá está controlada, mas se chegassem caixões de franceses à França, as coisas iam ser muito mais complicadas, quer para a sociedade civil francesa, quer em África, com tropas europeias a lutar contra grupos que são grupos moçambicanos. Ok, tem tanzanianos ali no meio, alegadamente tem outros indivíduos de estrangeiros, ouvi muitas histórias de sul-africanos, não sei o quê, mas a grande maioria são moçambicanos que estão a lutar contra outros moçambicanos. Esta é a realidade incómoda, mas com a qual nós temos que lidar. Não? Ali Caetano está também presente no nosso programa a partir da cidade de Pemba, é alguém que trabalha na província de Cabo Delgado em alguns projetos ligados a jovens. Ali pode nos dizer como é que está Cabo Delgado e como é que está a juventude de Cabo Delgado, especialmente das zonas afetadas pelo terrorismo. Olá a todos e a todas e a todos que nos ouvem. Essas saudações se estendem ao professor Feijó e tenho grande estima em consideração. Olha, desde 2017 que existem ataques em Cabo Delgado, provavelmente os jovens é o grupo e as mulheres mais afetados por todo o fenómeno, dos dois lados. Primeiro, por serem este grupo que é mais mobilizado para ajudar a fileira dos terroristas. Segundo, pelos impactos que o terrorismo tem na vida dos jovens e das mulheres. Ao longo dos anos, foram surgindo projetos, iniciativas governamentais não só, para tentar garantir que fossem minimizados os impactos que este grupo sofria, através de projetos de formação profissional, projetos de autoemprego, projetos de paz e coesão social, que tenham em vista empoderar este grupo específico. Contudo, ao longo dos anos, a população foi estendendo-se, a grande parte dos foram reduzidos e os mesmos desafios, infelizmente, os jovens ainda enfrentam. A questão da exclusão, a oportunidades econômicas ainda reclamar, a questão do acesso a emprego, acesso ao estágio, acesso a uma educação de qualidade ainda reclamado. Quando vamos para as zonas norte do Cabo Delgado, como é o caso de, por exemplo, no Tumbe, estive lá durante o ano passado, durante várias vezes, nós vemos muitos jovens, infelizmente, ainda sem expectativa de vida. Isso é uma coisa que me preocupa muito. No Dumbi, por exemplo, só para citar como exemplo, é um local onde temos sérios problemas de redes telefônicas, temos sérios problemas de acesso através de estradas e, infelizmente, nos parece um distrito extremamente esquecido. Nos últimos anos começaram a existir algumas iniciativas para garantir que os jovens dessa região tivessem algumas oportunidades, mas isso posso dizer que, em grande medida, aconteceu por causa do fenômeno do terrorismo. Então, ainda existe o sentimento de exclusão por parte da juventude, ainda existe o sentimento de que o Estado, especificamente o governo e as organizações, podem fazer um pouco mais. Com os últimos ataques, desde o ano passado, um pouco para Mondopês, na via Mondopês, Anquab,
e não só, mostra um cenário que me preocupa cada vez mais, que é a normalização do conflito em Cabo Delgado. Já não é abordado da mesma forma que era abordado nos anos anteriores. Como Já não muito bem causa disse, as terror. pessoas são decapitadas. Desculpa? Já não causa aquele terror. Sim, mas também já parece-me que já não é divulgado como deveria ser. Existem mecanismos internos de alerta de organizações não governamentais que alertam sobre ataques. E ontem recebemos um que na via entre Arcoab e depois teve mais um incidente de um grupo armado que estava a extorquir pessoas, que estava a sequestrar pessoas, que estava a extorquir camionistas, não só. Mas a questão é quem sabe sobre isso, quem fala sobre isso. Felizmente temos hoje esse debate, mas já não divulgamos tanto a questão do conflito em Cabo Delgado, e isso me preocupa. Porque normalizamos, está extremamente normalizado. Por parte dos mídias, por parte do governo, por parte das comunidades e populações que assumem que viver no terror, viver no conflito, virou um modo de vida que nós temos que nos habituar e não deve ser assim. E isso certamente me preocupa. Então, por um lado, os jogos no Cabo Delgado, uma situação de surpresa, porque não sabemos onde, quando, aonde vai acontecer o ataque, mas por outro, vive-se essa normalização do conflito por parte de grande parte dos atores que estão envolvidos neste processo. Uhum. Ali houve um tempo em que este conflito também esteve associado a questões de pobreza, o fato de os jovens já não terem uma fonte de trabalho que era o garimpo. Hoje em dia, como é que está, como é que estes jovens são vistos na província de Cabo Delgado? Será que eles são vistos como também atores ou membros destes grupos terroristas, ou esta narrativa com o tempo foi se desgastando? Essa é uma questão muito interessante e que, antes de responder diretamente, eu digo que temos aqui de narrativa. Uma coisa muito engraçada. O ex-presidente da República, Presidente Nussi, veio ao público a dizer que a questão de pobreza, de exclusão, não é fator suficiente para levar as pessoas a se rebelar e a se filiar por terroristas, assumindo que existe pobreza em toda a parte do país. O atual presidente Chapo também tem a mesma narrativa. Veio a público há alguns meses a dizer que a questão da pobreza não é um fator que faz com que os jovens se filiem a fileiras terroristas. Mas, em contradição, nós criamos uma coisa chamada ADIN, que é a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, que um dos primeiros pilares é garantir o desenvolvimento econômico das comunidades com foco nos jovens. Então, por um lado, os estadistas moçambicanos, nesse caso os presidentes, a assumir ou a dizer que a explosão econômica não é ligada ao terrorismo, mas por outro, existem políticas públicas que contrariam tudo isso. Então, infelizmente, temos uma guerra de narrativa extremamente grande. Existe uma política chamada PERDIN, que foi aprovada pelo Conselho de Ministros, que é mesmo a resposta à questão do Cabo Delgado, e a questão do empoderamento dos jovens é ainda tocado como um dos pilares importantes para garantir este não recrutamento dos jovens para a fileira dos terroristas. Mas, infelizmente, temos o alto magistrado da nação a dizer em público que a pobreza e a exclusão não deve ser um fator ligado ao terrorismo. Então, esta guerra de narrativas é extremamente grande. Estudos feitos por várias organizações, inclusive a OMR e outras que têm estudado o conflito, apontam sim a exclusão, a oportunidade econômica, o acesso a oportunidades econômicas como uma razão que faz os jovens se filiarem aos grupos terroristas. Nos trabalhos que eu tenho feito em vários distritos, eu converso muito com jovens, com mototaxistas, com desportistas, e existe de forma generalizada um sentimento de exclusão por parte desses grupos. Existe sim um sentimento deles não estar a ser incluídos no processo de desenvolvimento através das multinacionais. É recorrente quando viajas para Palma e conversas com jovens, eles dizerem abertamente que não sentem que a Total está a beneficiar, por exemplo, acesso a oportunidades de emprego para eles. Não sentem que a Total está a beneficiar as comunidades em termos de desenvolvimento. Algum grupo pode me contrariar, dizer que não, a Total tem feito vários investimentos sociais, mas as comunidades, os jovens, sentem que ainda não é suficiente olhando para o volume de negócio,
olhando para o impacto que a Total tem até em promoção de empregos para pessoas fora da zona de Cabo Delgado. Há dias, acho que a semana eu estava lá e conversava com um mototaxista, ele me dizia, olha, as vagas que a Total lança para as grandes funções, tem muitas pessoas de Maputo, tem pessoas de Nampula, tem pessoas de Tete, mas não conseguimos ver pessoas de Palma. E se não existem em Palma pessoas qualificadas, por que não vamos para Montepês, para Anclave, para os outros distritos de Cabo Delgado e reportar? Grande parte dessas pessoas são de fora do Cabo Delgado. Então isso mostra, o testemunho desse taxista mostra que existe um sentimento de exclusão generalizado por parte das comunidades a nível de Palma, principalmente da juventude. E isso tem que ser tratado por todos nós como uma questão extremamente séria, porque a exclusão mostra-nos que pode levar as pessoas a se rebelarem e a se associarem-se a esses grupos armados que provavelmente tenho certeza absoluta que não é o que queremos. Professor Feijó, olhando para aquilo que têm sido os relatos atuais da atuação dos insurgentes em Cabo Delgado, estas portagens que foram criadas e cobranças ou extorsão aos civis que passam em alguns pontos, há relatos, por exemplo, da Estrada Nacional número 14, esta nova forma de atuação destes grupos não estará diretamente relacionada com o contexto político-social em que Moçambique se encontra desde a realização das eleições, em que assistimos a manifestações em todo o país? Sim, eu acho que o cenário pós-eleitoral veio, como é que é dizer, atiçar mais esse problema. Eu gostava só antes de responder essa pergunta, complementar aqui uma coisa que disse o Ali, de quem eu também estimo muito. Eu recordo-me que quando começou o conflito armado, uma das questões que eram colocadas a investigadores que salientavam o problema da exclusão social, da falta de participação política, da pobreza, da falta de oportunidades, era: então porquê que só há guerra em Cabo Delgado? Há pobreza no Niassa, há pobreza em Tete, há pobreza em Gaza, há pobreza em Inhambane, porquê que só há guerra em Cabo Delgado? Isto era a narrativa da mão externa. E a minha resposta era sempre a mesma: mas porquê que dizem que não há guerra em Niassa, em Tete, em Inhambane? Porque não são essas as evidências que eu tenho quando vou ao terreno. Eu, antes de fazer pesquisa em Cabo Delgado, eu fazia muita pesquisa em Tete. E o que eu via é que havia manifestações quase semanais, quase mensais seguramente, em Tete, em Moatize. Havia inclusivamente um conflito político-militar que afetava o distrito de Moatize, lá em cima já na fronteira do Zógua, sobretudo depois em Tsangano. Mas são populações que têm ligações familiares, etnolinguísticas, é a mesma população. E havia tanto protesto, tanto descontentamento, que como é que é possível dizer que não havia ali conflito? Mesmo em Inhambane, ali à volta da Sazol, já havia muitos jovens a fazerem descontentamentos, ações de descontentamento. No Niassa havia ações de queima de eucaliptos, havia ações de protesto. Já não falo da guerra que havia depois ali em Sofala, relativamente à Renam. Portanto, o país era são mini vulcões adormecidos, mas que fazem parte do mesmo vulcão. Portanto, isto aqui não sei qual é o conceito que se usa na geografia para designar isto, mas é uma espécie de Wildstone, portanto é uma espécie de um grande vulcão composto por mini vulcões, mas que são o mesmo. Moçambique é uma zona sísmica, porque o que acontece é que a pobreza vem aumentando de inquérito ao orçamento das famílias por inquérito ao orçamento das famílias. Portanto, estamos já em 20 milhões de pobres, duplicamos em relação aos últimos 12 anos quase. É natural que o governo depois tenha essa narrativa de dizer não é a pobreza, tentando se desculpar em relação a problemas que são problemas de má governação, sim, mas são problemas estruturais que transcendem até a ação governativa. São coisas de longo curso que vêm de trás
e este governo não consegue inverter, porque também eu não sei como é que isto é invertível, não é? Sobretudo depois com estes problemas que existem de governação. Em relação à sua questão, como é que a guerra se transforma, eu acho que, e a ligação da guerra com estes conflitos pós-eleitorais, eu acho que existe, sim. Eu apanhei discursos de, alegadamente, indivíduos insurgentes que conviviam com a população em Kisanga, cruzavam-se com camponeses e diziam: isso que está a fazer Venâncio é bom, isso que nós apoiamos Venâncio. Há discursos até segundo os quais aquelas manifestações que houveram agressivas em Pemba, em que destruíram várias sedes do Partido Frelimo, 5, se não estou em erro, entre círculos e não sei o quê, e inclusive derrubaram as estátuas de Chipande, uma estátua de Chipande, que depois tentaram enterrar aquilo e andou a circular pelas redes sociais. Há discursos segundo os quais os autores dessas manifestações tinham sido indivíduos que vinham de fora, de Nampula. Discutia-se até as ligações desses indivíduos com a insurgência, pelo modus operandi, pela coragem. Lá está, não há essa história de guerrilheiro do mato e de população na cidade. Aquela população é a mesma. A população sempre esteve em movimento e aquilo este movimento agressivo contra o Estado e contra o partido integra-se num movimento de longo curso que existe em Moçambique desde o tempo colonial, de rebelião contra o Estado Central, considerado opressivo, considerado, portanto, não respeitador, não inclusivo, não distribuidor, e quando aparece é para nos roubar. E há todo um conjunto de evidências, desde a resistência às culturas obrigatórias, ao trabalho obrigatório, ao início da Guerra de Libertação, à resistência em relação às aldeias comunais, depois, mais recentemente, depois a adesão à RENAM, que houve, né? E mais recentemente este problema dos chupa-sangue, mais na Zambésia, dos leões, da magia dos leões, que alegadamente eram comandados, ataques de leões que supostamente eram comandados por indivíduos poderosos, sempre em prejuízo da população, até agora mais recentemente os Al-Shabaabs. Portanto, a história do norte de Moçambique é a história da violência, a história da relação violenta do Estado contra a população. Isto não é de news, nem de chapa, é uma coisa antiga, que vem desde o tempo colonial e que a Frelimo apenas prolongou, e é a história também da resistência da população contra este Estado, uma resistência mais ou menos violenta em função das condições que as pessoas também tinham e dos apoios externos também que foram tendo, porque eles também de facto existem. A Frelimo teve apoio externo, como esteve a RENAM, como tiveram os Al-Shabaabs, em termos de ideologia. Agora, o que eu acho também nesta nova forma de atuação das portagens, dos raptos e dos resgates, que não é novo, mas que se incentivam. Portanto, já havia raptos, desde as freiras católicas que foram raptadas no cima da praia, até depois em Palma, a seguir ao ataque a Palma, também houve muitos raptos e pedidos de resgates. O que eu acho que está a haver aqui é um reconhecimento por parte da insurgência de que há dinheiro na província. E há dinheiro na província que circula entre funcionários públicos pouco, porque o Estado também está fragilizado, muito em pessoal das agências humanitárias de desenvolvimento ou investigadores do qual eu faço parte, tenho que reconhecer, mas também do setor privado, de empresas de mineração sobretudo, e aqueles que fazem negócios com a guerra, negócios de transporte, aluguer de armazéns, aluguer de hotéis, portanto, mudando a aposta inicial que tinham feito no turismo ou para o oil and gas para apoio à ajuda humanitária. E eles percebem que naquelas estradas circula muito dinheiro. Então começam a fazer portagens, porque todo este apoio da ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento, atuamos sobretudo nas zonas controladas pelo governo. Ninguém vai atuar em Mocojo, em Quitarajo, poucos vão atuar na Vila Sede de Macomia, portanto atua-se sobretudo nas zonas controladas politicamente pelo governo e não fazemos esse apoio, esse assessment de necessidades nas zonas politicamente controladas pelos Al-Shabaabs, porque existem. Então, indiretamente estamos a escolher um lado do conflito.
e estamos a apoiar uma das partes em conflito. Inconscientemente, mesmo as próprias Nações Unidas, que têm a obrigação de ser neutrais, não conseguem atuar sem esta relação com o Estado. Entramos aqui num discurso muito polémico. Será que devem apoiar o Estado? Será que devem apoiar a insurgência? Mas perante um conflito há uma coisa que também se chama neutralidade. E então entramos aqui num debate muito longo que iria ocupar o programa todo, mas isto para demonstrar que os Al-Shabaab estão a descobrir onde é que há dinheiro a circular e estão de alguma forma usando estratégias de guerrilha a tentar ganhar vantagens a partir daí. Ali, pode dizer-nos atualmente como é que os jovens na província de Cabo Delgado olham para o Estado moçambicano e se também há algum risco destes jovens voltarem a se juntar aos insurgentes, como era anteriormente difundido, que alguns jovens acabam se aliando à insurgência ou até acomodando os insurgentes, recebendo os insurgentes nas suas casas, nas suas comunidades. Nos últimos anos, a relação entre o Estado e as comunidades foi cada vez mais se rompendo. Isso, de novo, não veio das eleições de 2024. A presença do Estado em várias comunidades é extremamente fraca. Eu acho muito engraçado que quando viajo, ando nessas estradas de Cabo Delgado, tem locais que eu fico a imaginar como é que o administrador chega aqui, como é que o chefe de posto tem acesso a esse espaço. E percebes que, infelizmente, não temos capacidade de abranger a todas as comunidades esse vasto território moçambicano. Então, com isso eu quero dizer que já existe um histórico de desconfiança, de descrédito por parte dos jovens em relação às instituições. Mas em 2024 provavelmente chegamos num dos maiores picos que nós tivemos por causa das eleições, por causa das manifestações. Apesar de não ser na mesma dimensão, mas em Cabo Delgado também houve manifestações violentas em Pemba, em Montepuez e em alguns outros pontos. Existe uma narrativa segundo a qual, por exemplo, as zonas rurais não têm muito acesso à internet, que é verdade. Pessoas podem não ter acesso à internet, mas o que acontece nas comunidades é que um telefone é para 20 a 30 pessoas. Porque quando está a passar uma live, está a passar um discurso, as pessoas reproduzem aqui nas rádios e ficam a escutar durante muito tempo aqueles discursos. Eu já vi várias vezes isso em comunidades em Montepuez, onde, quando, por exemplo, o ex-candidato Venâncio Milhano discursava, os jovens estavam ali a ouvir e a ver. Então, os jovens estão atentos e sabem as dinâmicas que estão a acontecer a nível de toda a parte do país. Agora, a pergunta que me faz pode ser um motivo para se filiar às fileiras? Claramente que sim. Quando as pessoas veem que as suas liberdades não estão a ser respeitadas, os seus direitos não estão a ser respeitados, infelizmente, repito, infelizmente, parece que a violência é uma saída para reivindicar e para participar politicamente. Eu numa dessas também conversas, eu em cima da praia perguntei a um jovem se estava a ver o que estava a acontecer em Maputo, as manifestações, e eu perguntei a ele o que ele achava de tudo aquilo. Ele disse: olha, nós infelizmente não podemos praticar manifestação naquela dimensão porque podemos ser associados com o terrorismo. Então, já estamos traumatizados por tudo aquilo que vivemos, mas podes ter a certeza que nós temos uma revolta dentro do nosso coração. Isso me marcou muito, porque para mim acho que é o mais perigoso, porque as pessoas que não falam, que acumulam, um dia, quando tiverem a oportunidade, vão se revelar de uma forma que podemos não conseguir conter. Então, sim, claramente que essa falta de confiança com as instituições pode fazer com que eles se filiem a grupos terroristas ou grupos armados. E repara que o governo tem intensificado uma ação que chama de diálogos com a juventude. Intensificado, tentando conversar com a juventude, tentando marcar reuniões. É uma coisa que sempre existiu como política, não sempre, mas sempre existiu no Ministério,
mas em Cabo Delgado é muito intensificado esse diálogo com a juventude. Então significa que o próprio governo assume que existe sim um risco desses grupos marginalizados de juntarem-se à fileira dos insurgentes, a- vamos discutir depois terminologia, esses agentes terroristas, etc., mas se juntar aos grupos armados por causa dessa exclusão que eles sentem, por causa de todo o cenário político, e social e econômico que o país vive. Isso é uma realidade, certamente sim. Diz-me, recentemente foi anunciado que o governo norte-americano autorizou o empréstimo para a Total. Este valor vai ser usado para o retorno ao projeto de gás em Cabo Delgado. Como é que os jovens na província de Cabo Delgado receberam esta notícia sobre a retoma das atividades da Total Energies? Está todo mundo na expectativa com o regresso das atividades da Total, porque a Total cria uma cadeia de valor extremamente grande, dá oportunidades a muitas pessoas de terem acesso a oportunidades, passa a redundância econômicas. Mas eu não penso que isso só o anúncio do financiamento e a retoma vai resolver os problemas básicos que nós temos a nível do Cabo Delgado. Precisamos agora, com a retoma, de facto tratar políticas mais inclusivas que garantam que as comunidades se sintam envolvidas em todo o processo. Existe uma expectativa extremamente grande, claro, porque muitas pequenas e médias empresas que integravam jovens oportunidades econômicas, apesar de reduzida, possam ter, com o regresso da Total, essa possibilidade. Existe uma expectativa também por parte de organizações não governamentais, baseadas em Cabo Delgado, algumas de Cabo Delgado, que têm esse interesse de implementar projetos sociais para tentar apoiar as comunidades. Mas passou tanto tempo que, de novo, as pessoas estão ainda na expectativa, estão ainda na esperança, mas sem dar muito crédito a esta ação. Eu penso que só quando, de facto, retomar as atividades, podemos fazer uma análise um pouco mais profunda. Porque desde 2021 até cá, já passam 4 anos, e as pessoas estão de novo a se habituar ao facto da Total ter reduzido essas iniciativas. E, de novo, estamos mais numa parte discursiva que ainda não é visível em termos práticos dessa retoma. Então, estamos meio mornos, se posso usar essa expressão, e espero que, de facto, este financiamento possa fazer com que a Total regresse e possa dar oportunidades aos jovens locais de ter acesso a oportunidades econômicas. Professor, com este anúncio e a retoma da Total, quais são os riscos de se viver uma nova era do terrorismo em Cabo Delgado? Sim, só gostava também de comentar um pouco esta questão da adesão à insurgência. Me quer me parecer que a adesão à insurgência houve um período que era mais massiva do que é hoje, mais no início. Portanto, o que eu quero dizer é que existe um grande potencial de descontentamento naquela zona, sobretudo na costa e na zona sul, mas também no Planalto, e que a insurgência conseguiu capitalizar esse descontentamento utilizando um discurso religioso que penetrou, que foi mais convincente na zona da costa, mas não tanto na zona do Planalto, onde eles tiveram mais dificuldade de penetrar. De início conseguiram capitalizar aquele descontentamento, mas com o tempo a população passou a ter medo desse grupo, achou esse grupo demasiado radical, cada vez que colaboravam com o Estado havia depois também retaliações por parte desse grupo, mas mesmo assim, mesmo que o apoio seja de 1 a 5%, são sempre vários milhares de pessoas que conseguem destabilizar uma província. Em relação ao regresso da Total, eu quero me parecer que aquele projeto, quando retomar, vai retomar também a conflitualidade, por vários motivos. Primeiro, porque o número de empregos que vão ser criados não são assim tão significativos, são alguns milhares numa província onde há centenas de milhares de pessoas. Pode ter alguma cadeia de valor, mas vai ser sobretudo aproveitada por agentes de fora da província e de fora da região. Palma não tem um tecido, nem Mocimba, não tem um tecido empresarial capaz de absorver aquelas oportunidades.
Na província, as poucas oportunidades que vão ser absorvidas vão ser maioritariamente de empresários de Pemba e que são muito reduzidos. E os empregos que vão ser criados vão ser largamente insuficientes para aquela população. A chegada massiva de quadros de fora do sul do país, que são mais competitivos porque têm mais escolaridade, tiveram mais oportunidades, têm mais experiência, vai criar um sentimento de desproteção por parte daquelas pessoas. Os preços vão aumentar, já estão a aumentar. O preço do peixe em Palma hoje é claramente superior ao preço do peixe em Mocimboa, antes era ao contrário. Portanto, quando há esta inflação, vai haver aumento da pressão sobre os terrenos. Há um doate de 12 mil hectares ali a sul da Afungi, que é um tabu nacional, mas que foi anunciado pelo governo de Moçambique em Conselho de Ministros há 2 ou 3 anos, mas que a nível local ninguém no governo fala sobre esse assunto. É um tabu político que ilustra a consciência que o Estado tem do problema que esse doate vai gerar a sul da Afungi, numa zona muito populosa, que já foi afetada pela Total, tem expectativas de receber grandes valores económicos e que nem tem noção de que os terrenos onde está a produzir e a viver já nem são seus. Portanto, quando souberem, aquilo vai reativar depois os conflitos. Quem vai ganhar com isto não vão ser os locais, vão ser empresários mais próximos dos centros de decisão, com mais poder económico, com mais ligações políticas. Invariavelmente é assim que acontece. As populações locais vão ser as mais desprotegidas. Isto vai criar um sentimento de descontentamento e vai também causar pressão. Portanto, eu acho que vai aumentar as desigualdades sociais. A Total não tem capacidade para criar emprego, não obstante o esforço que fazem em projetos de trabalho intensivo, a pôr as pessoas a capinar, contratarem centenas de pessoas para limpar as bermas das estradas e por aí fora. Eles não têm capacidade de empregar aquelas populações todas e, sobretudo, essas populações vão realizar os trabalhos socialmente mais estigmatizados, que é capinar, ser guardas e por aí fora. Eu diria que a Vila da Afungi se vai transformar a médio prazo, a Vila de Quitunda a médio prazo se vai transformar numa espécie de township, não é? Portanto, vai ser a reserva de trabalho abundante e barato para trabalhos de estivador, de limpeza, de segurança e por aí fora necessário naquela região. Vai-se densificar aquele projeto bonito que tinha sido feito, vai-se baralhar, aquilo com o tempo vai virar assim uma coisa tipo, não digo tipo Xamanculo ou tipo Mafalala, mas vai-se densificar. Os nativos vão arrendar as suas casas, vão ganhar se calhar com isto, mas vai-se criar ali uma consciência proletária com muitos trabalhos informais para esses que vão trabalhar nas empresas formais, com uma consciência mais reivindicativa, e aquilo será sempre uma zona de protesto. Depois é preciso ver que a taxa de fecundidade ali é enormíssima, não existe economia que absorva aquela população crescente, a qualidade do ensino é uma fraude, né? Ensino técnico ou profissional praticamente não existe, então aquela população não tem capacidade de competir e há já indícios de muitas atitudes de protesto, por exemplo, atitudes de desmaios coletivos de crianças que estão largamente generalizados pela província, pelo país em geral, mas na província também. Em Palma e Mocimboa assumem características específicas, que é depois das crianças desmaiarem, isto acontecia sobretudo no ano passado, depois das crianças desmaiarem, atacavam os professores, culpando-os pelos desmaios, alegavam que nós é que desmaiamos, os professores não desmaiam, e os professores eram todos vientes. E havia acusações aos professores de que vocês são pobres, vocês vinham para aqui magros, agora são gordos, sua macua com palavras injuriosas contra uma professora que era macua, portanto ali a maioria são
macués, moanins, alguns macões. E esta atitude de revolta contra pessoas de fora, evidente já nas crianças, demonstra que isto já está na cultura popular, já está na memória coletiva. E inverter esta identidade coletiva é uma coisa muito complicada. Não se faz com apelos, não se faz com discursos políticos, não se faz com apelos ao patriotismo, nem com chamas de unidade nacional. Faz-se com integração nos mercados. E é este o grande desafio, é criar-se ali um modelo de desenvolvimento que valorize estas 3 atividades económicas que empregam 83% da população da província, que é a agricultura, que é a pesca e é o comércio informal. E que ninguém fala nisto. Está-se tudo a preocupar neste investimento de 22 mil milhões de dólares que vai ser necessário para concretizar este projeto da Moçambique LNG, mas que vai criar, se não estou em erro, 7 mil postos de trabalho. Portanto, isto é um projeto de capital intensivo. Significa que o custo de criação de um posto de trabalho são largos milhões de meticais. Não é isto que o país precisa. O país precisa de apostar nos setores económicos onde a maioria da população reside, com vista a melhorar, modernizar esse setor social e, por essa via, fazer a transição demográfica que vai ser necessária para termos um país mais sustentável. Então, este anúncio da Total é bom, sobretudo para os países industrializados que vão vender a tecnologia, vão criar empregos nesses países industrializados para criar essa tecnologia que depois vai servir a Moçambique, vai criar alguns postos de trabalho durante a fase de instalação, mas depois da fase de instalação vai haver uma implosão deste sistema. Foi o que aconteceu com o TET, o Eldorado de TET foi isso. Portanto, houve uma grande euforia naqueles anos de 2010, 11, 12 ou antes, em que as pessoas que queriam ir a TET tinham que reservar um quarto com 15 dias de antecedência ou mais e pagar adiantado. Mas em 2016 os quartos estavam todos vazios e estavam já em promoção a metade do preço. Vai acontecer depois o mesmo. Está anunciado, não é preciso. Basta irmos à história e vermos o que aconteceu noutras zonas do país, é o que vai acontecer ali. Vai ter algumas vantagens para o Estado em termos fiscais, mas só lá para 2030 e tal. Até lá o Governo precisa urgentemente de fundos para conseguir estabilizar e integrar as pessoas e não os tem. Quando tiver, as carências vão ser maiores e acresce depois os problemas climáticos. Os problemas climáticos que vão ser acelerados com a produção do gás. Há uma discussão muito grande em torno disso, apesar de não haver assim um consenso total, mas está largamente documentado que o risco é muito grande para o aumento da temperatura em Moçambique e eventos extremos, eventos climáticos extremos. Este ano tivemos 2 ou 3 eventos extremos nos últimos 12 meses, se não estou em erro, que o país não está preparado e nem sequer existe capacidade do país de perceber que há interesse de Estado. Isto é um interesse de segurança nacional. Criar uma equipa capaz de perceber o que é que está aqui a acontecer, porque a maioria da população está nestas zonas ambientalmente sensíveis, como é a Beira e como é aquela costa de Nampula. São zonas já muito revoltadas e quando começarem a ter estes efeitos climáticos extremos e for necessário daqui a 10, 20 anos assistir 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar depois de um evento extremo, eu não sei se é possível para o World Food Programme assistir 20 milhões de pessoas. O INGD não vai ter capacidade alguma para isso. Então é uma questão, quando tivermos 20 milhões de pessoas esfomeadas, eu não sei, os próprios técnicos da assistência humanitária estarão em risco, o próprio Estado estará em risco. Então este é um assunto que deveria ser analisado como um assunto de segurança de Estado e estamos muito longe disso.
Nós caminhamos para a reta final do nosso programa. Ali, em jeito de últimas considerações, gostava que comentasse como é que está a ser trabalhada a resiliência da juventude, especialmente o projeto para o qual ali tem estado a trabalhar, e qual é que tem sido também o papel do Estado para garantir que estes projetos sejam implementados. Há algum entrave que enfrentam para a implementação destes projetos que garanta a resiliência da juventude, ou nem por isso? Primeiro, deixa-me fazer um comentário rápido que a ideia de estudar a história é para não repetir os mesmos erros. E a radiografia que o professor Feijó faz sobre Tete e outros pontos do país mostra que, infelizmente, o Estado moçambicano não aprendeu com o processo de exploração dos recursos. Então, é preciso olhar para a história e tentar não cometer os mesmos erros com Cabo Delgado. Desde o período de exploração até 2021, que teve a paralisação, já voltamos a cometer os novos erros. Com a retoma total, temos de garantir que isso não aconteça. E outro comentário muito rápido é em relação aos eventos extremos. Mekufi, no ano passado, foi assolado pelo ciclone Chido. E eu, honestamente, não estou a ver uma grande mobilização nacional para apoiar as famílias afetadas em Mekufi. E Mekufi faz parte de Cabo Delgado, onde tem rubi, tem gás e tem vários outros recursos. Isso também levanta o debate da questão da descentralização dos recursos financeiros. Porque provavelmente grande parte desses recursos vão para Maputo e depois quem é afetado com os eventos extremos é Cabo Delgado através do Mekufi, mas na hora de mobilização de fundos para resolver a questão daquela população do Mekufi que foi afetada, que onde grande parte dos recursos são explorados. Temos essa lentidão, temos esses desafios e entraves. Isso definitivamente não pode acontecer. Em relação aos projetos de resiliência, eles são, grande parte das vezes, virados em duas áreas. Primeiro, numa vertente socioeconômica, promovendo habilidades para os jovens que possam ter acesso a estágio, a emprego, a desenvolver negócio e regressar à escola. Existe um grande esforço por parte das organizações da sociedade civil para garantir este empoderamento econômico dos jovens a nível de Cabo Delgado. Mas, como o professor Feijó disse, infelizmente os esforços não são ainda suficientes. Existe uma grande parte da população jovem que não tem acesso ainda a essas oportunidades. Depois tem uma parte de empoderamento sociopolítico que tenta garantir o empoderamento dos jovens para se tornar cidadãos ativos dentro das suas comunidades, capazes de identificar problemas e trazer soluções através do associativismo, através de participação em espaços democráticos. Mas aí o entrave é o contexto que nós todos sabemos em relação a isso. Será que é fácil para um jovem de Cabo Delgado falar sobre terrorismo de forma aberta? Será que é fácil para os jovens de Cabo Delgado dar testemunho sobre a questão do terrorismo? É fácil para os jovens de Cabo Delgado falar sobre democracia, sobre participação? Então, o grande entrave é esse, que é um entrave, parece-me que nacional. As pessoas estão com receio de falar sobre democracia, de falar sobre política, de falar sobre terrorismo, por causa da questão da opressão que essas pessoas sofrem. Então, para terminar, existe um esforço feito pelo governo, pelas organizações da sociedade civil, para garantir este empoderamento e garantir esta resiliência do jovem, mas eu penso que precisamos fazer um pouco mais. Só que o maior desafio é que o conflito de Cabo Delgado, a crise humanitária de Cabo Delgado, já perdura por muito tempo. E a capacidade de mobilização de recursos por parte do Estado, por parte das organizações, também começa a ficar reduzida. Então, vamos voltar, infelizmente, para um ciclo de exclusão de grande parte da juventude, porque as organizações ressentem-se sobre essa conjuntura internacional de falta de fundos, mas também ressentem-se pelo facto do contexto internacional estar sempre em mudanças. Temos conflito na Ucrânia, temos conflito no Congo. Os grandes fundos, os grandes projetos também têm que olhar para essas áreas. Então, os fundos e as iniciativas para Cabo Delgado vão ficando cada vez mais reduzidas por isso, impactando de novo na questão de empoderamento socioeconômico e sociopolítico da juventude a nível deste ponto do país. Certo, muito obrigada. Professor Feijó, mesmo para fechar, eu gostava que comentasse em relação ao ambiente humanitário que se vive em Cabo Delgado. Não é novidade para ninguém que as condições humanitárias foram se deteriorando
com o tempo, e também verificou-se um aumento no que diz respeito às violações dos direitos humanos. Foram relatadas várias situações de violação dos direitos humanos, até por parte das forças de defesa e segurança contra civis, e recentemente a Procuradoria-Geral da República informou numa conferência de imprensa que está a investigar casos de violação de direitos humanos que aconteceram há mais ou menos 2, 3 anos, e só agora é que a Procuradoria se pronuncia para fazer menção a este tipo de situação. Como é que Moçambique, o Estado moçambicano, pode resolver estes problemas de violação dos direitos humanos e definitivamente se ultrapassar até esta crise, este conflito em Cabo Delgado? O Estado moçambicano é um Estado com muitas carências. Quem chegar ao governo, por muito bem intencionado que seja, vai enfrentar problemas estruturais que são muito complicados de inverter. Governar hoje em dia é um presente envenenado, a menos que a pessoa só esteja ali para se aproveitar e se enriquecer. Quero com isto dizer que quem for com boa vontade para o Estado vai provavelmente entrar em depressão, porque é um problema muito complicado de resolver. Faltam recursos humanos, faltam recursos financeiros, falta tecnologia, faltam meios técnicos e falta independência do país em termos económicos e capacidade do país lidar com interesses, lobbies e forças internacionais que são muito desproporcionais. Mas depois também falta uma coisa que é uma coisa que não custa dinheiro e que nos falta muito, que é a sensibilidade. Eu costumo dizer que o maior problema deste país é a falta de sensibilidade de quem governa. Este país, a história de Moçambique, é a história da violação dos direitos humanos. E isto não começa com a independência, com a Frelimo. Isto vem de trás. A Frelimo deu continuidade, como eu há pouco tinha referido, e os movimentos que reagiram à Frelimo, tal como a Frelimo, foram uma reação, mas também um prolongamento das práticas violentas. A Renamo reproduziu práticas violentas, os Al-Shabaabs repetem estas práticas violentas. Se o Estado quisesse adquirir mais legitimidade, era muito simples, era só usar uma palavra que não custa nada dizer, não custa dinheiro, a palavra desculpa. Estamos a pedir desculpa, estamos a reconhecer este erro, chorar com as vítimas, dar um apoio simbólico publicamente, assumir. Portanto, a reconciliação nacional faz-se com verdade, com assumir erros que todos assumimos, que todos cometemos, assumi-los em público, pedir desculpas, chorar com as vítimas, compensar, nem que seja simbolicamente. Isto ajudaria. Há pouco estava a ver aqui no WhatsApp uma notícia daquela jovem que foi baleada, acho que era uma jovem modelo, sim, foi baleada na boca e que ficou completamente desfigurada. A boa notícia é que ela já conseguiu visto para ir ao estrangeiro fazer uma operação e que também já consegue falar. Mas o Estado deveria ter feito qualquer coisa, o Estado devia ter aparecido, e esta insensibilidade governamental é assustadora. Vamos ver uma coisa, o candidato da oposição, Venâncio Mondlane, faz uma coisa que é ir aos hospitais, chorar com as vítimas de uma forma populista. Porquê é que o governo não faz isto? Porquê é que Chabo não faz isto? Não tem, se calhar, a capacidade dramatúrgica, a capacidade de ser ator político, no sentido de encenar, porque nós precisamos de um chefe de Estado que, mesmo que não tenha essa sensibilidade, ele tem que fingir que a tem, ele tem que encená-la. Para baixar a temperatura deste país e para promover a integração, não é com chamas da unidade nacional, não é com visitas de Estado a uma determinada província e logo no aeroporto ser recebido com bandeiras da Frelimo. Não, ele está ali como chefe de Estado. Se está ali como chefe de Estado, tem que pôr o partido de lado. E tem que sair junto dos seus camaradas, junto das suas áreas de conforto, e ir ter com aquelas pessoas que não votaram nele
que o insultam, que lhe chamam de girafa, porque eles também são moçambicanos e ele também está a governar para eles. Então, a parte dos direitos humanos passa pelo respeito da sensibilidade, para já a sensibilidade. E essa sensibilidade tem que ser transversal a todos. Tem que ser do governo, que tem que assumi-la, mas tem que estar depois também nas forças de defesa e segurança, que têm que perceber que vão vencer a guerra quando conseguirem conquistar a mente das pessoas. Quando as pessoas virem um militar da mesma forma que aprender com os ruandeses. Os ruandeses tratam as pessoas com carinho, com respeito, com atenção. É isto que nós precisamos, tratar as pessoas com respeito. E os nossos militares são também vítimas disto, porque eles muitas vezes não conhecem a língua, não têm logística, não têm armamento, são ali deixados de qualquer maneira, depois veem que não têm apoio aéreo, numa guerra de guerrilha não ter apoio aéreo é muito complicado para uma tropa convencional. Mas depois já há apoio aéreo em Moçambique a atirar gás lacrimogéneo contra os quintais de onde eles são originários. Então é preciso a gente, lá está, a tal sensibilidade que é necessária. E depois também é necessário nos chefes de posto, é necessário também nos líderes das organizações da sociedade civil, que muitas vezes estamos ali mais preocupados em melhorar a nossa vida do que a vida das pessoas, e é o que realmente acontece. Então acho que o que mais nos falta aqui é a sensibilidade, e é um problema que eu acho que o governo tem que dar o primeiro passo, porque senão para que governo? Mas não é só o governo que tem que fazer isso, todos nós temos que a violência, porque vários manifestantes usaram durante as manifestações contra elementos das forças de defesa e segurança, foi mais uma vez uma reação à violência, mas um prolongamento da violência. A violência é estrutural, como eu dizia no início deste encontro, todos provocam terror aqui, não são só os terroristas, não é? E, bom, isto aqui não é com palavras que se vai resolver, é com autorreflexões e depois o curioso é que as pessoas aqui são muito cristãs, são muito religiosas, e estes princípios ouvem-nos nas igrejas e nas mesquitas, mas no dia-a-dia não são assimilados. Parece que a religião é uma forma das pessoas se alienarem e procurarem uma realidade alternativa à realidade do dia-a-dia, que é violenta, e então quando vão a uma cerimónia religiosa procuram encontrar aqui um escape para atenuarem o seu sofrimento e a sua ansiedade. Os líderes religiosos podiam ter um papel mais importante, mas a grande maioria deles têm também motivações políticas e económicas e financeiras, e eles próprios desrespeitam os princípios que apregou. Muito obrigada, professor Feijó, e obrigada, Ali Caetano, por se juntarem ao Moscast nesta edição em que estivemos a conversar sobre a guerra em Cabo Delgado, e também ficou mostrado aqui que a guerra em Cabo Delgado não pode continuar esquecida e há necessidade de um plano sério por parte do governo para evitar o agravamento do problema. Este conteúdo estará disponível nas nossas plataformas digitais Facebook e YouTube do jornal de Mozambique Times, e também pode acompanhar através do canal MBC TV, página 352 da TV Cabo. Até lá!